sempre o paciente em primeiro lugar. Parece uma frase simples, corriqueira, mas se você entender a essência da frase, você não tem como ser um mau médico. Bragança, para quem não sabe, é uma cidade do interior de São Paulo. Não fica muito longe de São Paulo, mas é bem interiorana. E foi uma infância bastante feliz, né? Onde você podia brincar na rua, ir a pé para a escola, voltava a pé para casa, tinha muitos amigos. Era um outro tempo também, mas foi bastante enriquecedor para mim como pessoa. Olha, o meu desejo de ser médico veio desde muito cedo. Uma primeira parte da minha infância eu passei em Jundiaí. Eu morava num prédio com a minha família. E lá os coletores de lixo entravam no prédio a pegar o lixo e tal. E eu ficava admirado porque eles usavam luvas. E eu achava aquilo incrível, me remetia a uma ideia de herói. E aí, eu acho que minha mãe mesmo me disse que o médico usava luvas. E aquilo me acendeu algo dentro da minha alma mesmo, porque não era só usar luvas, era tudo que o médico poderia fazer por outra pessoa. Tinha uns 4, 5 anos, dizia assim, quero ser médico. Eu não dava muita bola, era o que ele queria ser, um super-herói, usar luvas, era o sonho dele. E até que eu realmente tive certeza absoluta de que eu queria ser médico. Entre a infância e a adolescência, eu já tinha certeza que eu queria ser. E tudo aconteceu do jeito que eu imaginava. Não vou dizer que foi difícil, porque eu tinha uma certeza na minha cabeça. Eu me via no futuro como médico e não tinha outra opção para mim, dentro de mim. Entretanto, a minha família não tinha muito, não conseguia me dar um bom suporte em educação na época, para estudar numa escola particular, que me preparasse melhor para um vestibular. Eu tinha uma vantagem, eu gostei sempre muito de estudar, então, com a proximidade do vestibular, eu pegava livros de outras pessoas e tal, e estudava meio que por autodidata, e eu estudei muito para passar na prova. Eu costumo dizer que eu acabei sacrificando a minha juventude, e a primeira etapa foi passar. A segunda foi poder pagar a faculdade, que eu fiz aqui também em Bragança Paulista. Então foi um outro desafio, mas deu tudo certo, graças a Deus, e continuo estudando até hoje. Cara, já passei por poucas e boas nessa vida. Então acho que o que me define hoje, se eu fosse falar quem é a Bruna, eu acho que é uma pessoa muito resiliente, sabe? Conheci o Márcio no hospital. O Márcio foi a primeira pessoa que me olhou na alma. Porque eu era muito durona. E aí um dia ele olhou pra mim e ele falou assim, você é tão gentil com todo mundo, você é tão proativa, você é tão sorridente, mas eu olho no fundo dos seus olhos e eu vejo tanta tristeza. O que foi que te fizeram? E aí foi nesse dia que eu acho que eu olhei pra dentro de mim, sabe? Porque eu nunca tinha olhado assim. E eu acho que a maior qualidade do Márcio é olhar as pessoas na alma, sabe? Ele olha os pacientes na alma, ele olha os amigos na alma, ele olha a família na alma, assim. Ele não é raso, ele é profundo. Eu acho que a ideia da referência para um futuro profissional, ela é essencial. Eu digo isso porque na minha família eu sou ainda o primeiro médico e único. Não teve ninguém antes de mim para que eu pudesse mirar ou me esmerar. E como eu não tinha ninguém em casa ou muito próximo de mim que me pudesse orientar na profissão, eu acabei encontrando um mestre, um professor, que é cirurgião geral. Ele me dava aula de cirurgia geral, mas eu costumo dizer que ele me ensinou muito mais do que cirurgia. Ele me ensinou a ser médico. E ser médico não é você aprender uma técnica para abrir um abdômen ou
aprender um raciocínio para tentar tratar uma doença renal. Não é só isso, é muito mais do que isso. É você ser um humano que tenta compreender outro humano. E essa interação só pode ser feita entre dois seres humanos. Em 23 anos de formado, hoje eu tenho 23 anos de formado, eu comecei como cirurgião geral e por 8 anos eu fiz UTI. Trabalhei como plantonista numa unidade de terapia intensiva. Ali eu aprendi muita coisa. Aprendi muita medicina, questões técnicas mesmo, não tem outro jeito. Mas o que eu mais aprendi, irmão, foi a dor. A dor principalmente de familiares, de amigos, que acompanhavam o paciente grave durante a sua internação, e quando o desfecho era legal, a alegria era imensa, mas em algumas vezes o desfecho era a morte. E ali eu sofria junto com a família, não na mesma intensidade, não vou dizer isso, mas pequenas partes do sofrimento iam junto comigo ali, sabe? Após 8 anos de trabalho, eu entrei uma vez dentro da UTI e senti o peso do ar nas minhas costas ali, literalmente, senti o peso, como se fosse físico mesmo. E fiquei preocupado, porque se eu não estava mais feliz de estar ali, se eu estava incomodado, desconfortável, eu poderia cometer algum erro em algum momento. Então, após 8 anos, eu decidi que eu não iria mais fazer UTI. Mas aí as coisas foram acontecendo e ele já não estava mais contente no hospital. E ele falou, eu não estou feliz, eu quero mudar de área. Eu falei, então vamos embora. Então, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero trabalhar com isso. Eu falei, tá bom. Então, você vai fazer pós-graduação, a gente vai dar uma enxugada, e a gente vai resolver, e a gente vai dar um jeito, e você vai fazer o que você tem vontade de fazer. Porque eu não quero um homem feliz do meu lado, eu quero um homem feliz. Olha, a minha busca pela medicina do esporte, acho que começou lá atrás também. O meu pai foi atleta amador. Na época dele ele já era goleiro aqui do Bragantino, ele jogava basquete pela cidade. O meu irmão mais velho, que é uma referência muito forte para mim, sempre foi muito competitivo e sempre quis fazer educação física, ele jogava tudo quanto é esporte. O meu irmão mais novo também fez educação física, então eu vivi e respirei esporte na minha vida toda. E eu nunca fui muito de me socializar assim, porque para jogar um futebol você tem que chamar uma galera, um basquete, um vôlei. Então, como eu era muito fechado, eu falei, cara, eu vou fazer musculação, porque não depende de ninguém, eu vou lá sozinho e faço o meu. Mas eu sempre fui entusiasta do fisiculturismo. Eu lia revistas, me interessava pelo assunto. Quando eu era moleque, não tinha muita informação. No máximo, você via um fisiculturista no filme do Schwarzenegger, do Conan, enfim. Um dia, um amigo meu, um ginecologista, que também gosta de treinar, falou assim, Marcião, vamos fazer uma pós em medicina do esporte? E eu falei, vamos, cara, vamos. E eu me lembro que na primeira aula, o professor pergunta assim, olha, você levanta, fala onde você é, o seu nome e o que você espera da pós. E eu falei, eu estou aqui porque eu quero trabalhar com o bodybuilding. Aí a galera deu risada, achou que era piada, porque para muita gente, bodybuilding nem esporte é. E eu fiquei meio puto ali, fiquei meio bravo com a situação, porque eu falei, cacete, é uma coisa que eu gosto, as pessoas não estão respeitando. Mas eu não era só um entusiasta, eu era apaixonado por isso. E durante essa pós-graduação, eu mostrava minha paixão. E aí eu fui contagiando os outros colegas ao longo do tempo. Me engrandeceu, sabe? Me deixou orgulhoso. E aí eu comecei devagarinho, a endoscopia era meu carro-chefe, e eu sublocava a sala de um colega médico que já alugava de outro médico para poder trabalhar. E eu tinha uma tarde na semana para ficar lá. E eu lembro que eu ia lá, não tinha nem agenda, mas eu ficava lá. E o meu colega, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vou ficar aqui, mas você não tem agenda. Eu falei, mas vai que aparece um louco aí. Demorou um tempo, apareceu uma louca.
E eu não tinha nenhuma mais paciente na agenda, era só ela. E essa minha primeira consulta eu fiz, eu dei umas 3 horas de consulta. E, claro, ela gostou, dediquei meu tempo para ela. E ela teve resultado, o mais importante foi isso. E aí, boca a boca. Onde você passou? Passei com o Márcio, aí minha agenda começou a aumentar. E eu tinha uma dificuldade na clínica, onde o paciente vinha para mim, ele fazia toda a parte prática, treinava, e eu vinha com a teoria. E às vezes havia um embate ali, cara. Uma coisa batia de frente com a outra e não estava andando junto. Na graduação de medicina, você aprende a ser metódico, as coisas são sempre assim, encaixadinhas e tal. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso partir para a prática. E aí, encontrei a pós-graduação em Bodybuilding Coach e fui para a primeira turma de São Paulo, com uma galera incrível que me recebeu de braços abertos, porque ao final eu era o único médico na sala. E eu adorei, foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal. Porque em certo momento da pós, eu resolvi competir para poder falar a língua do meu paciente. E isso fez toda a diferença para mim. Eu acho que o médico que se coloca para atuar nessa área, ele precisa experimentar a prática. Ele precisa ir para uma academia, para um boxe crossfit, para uma pista de atletismo, pegar uma bike, sei o que ele quer. Porque aí ele vai sentir literalmente na pele o que o seu paciente atleta sente. Então você acaba se envolvendo com tudo. Não só com a questão médica, né? Com a questão dos campeonatos, dos atletas, de toda essa atmosfera. Eu absorvi aquilo com uma força incrível, assim. Eu queria mais, porque a gente sente prazer quando recebe uma informação nova, né? Até um ponto que nós tínhamos um professor médico na pós, que ele acabou saindo da pós em algum momento, e eu já tinha andado bastante lá como aluno, e o Regis me ligou e me convidando para dar uma aula no lugar desse professor para a turma do Rio de Janeiro. E aí o Regis me perguntou se tem uma aula mais ou menos pronta aí. Eu disse, tenho. E eu não tinha nada, mas eu disse, menti, que eu tenho para não perder a chance. Em 2 semanas eu fiz a aula, a gente partiu para o Rio de Janeiro, a galera curtiu a minha aula, eu fiquei muito feliz. E dali, meu irmão, aí não parou. Aí começou o Rio, aí veio para São Paulo, e aí a gente começou a dar aula no Brasil inteiro, Manaus, Porto Velho, outras capitais, Curitiba, Porto Alegre e tal, mas até lugares mais distantes para mim aqui, que estou em São Paulo. E toda a aula era muito legal e eu me sentia também feliz. Em cada aula que eu dava, eu me sentia feliz, cara. Eu estava já bem estabelecido com tudo, clínica, cursos, treinando, gostava de ser grande. Nós tínhamos uma reunião pedagógica em Cascavel, na unidade da Uniguaçu, na sede da faculdade lá. E chegamos lá, primeiro dia reunião, tal, segundo dia reunião, e no final do dia, alguns ali se reuniram para tentar confraternizar, jogando basquete. E aí eu falei para ele assim, não vai para esse jogo de basquete. Ele falou, por que não? É rapidinho. Eu falei, não vai, porque eu tenho medo de se infartar lá. Aí ele falou, não, eu vou, é rápido, eu volto daqui a pouco. E eu tava muito agoniada. Aí a gente jogou uma primeira partida, mas não era nem pra jogar, cara, porque nem luz tinha direito, olha só. Joguei a primeira partida, falei, não aguento mais, meu coração não aguenta. Joguei uma segunda partida. Aí uma terceira partida, né, pra tirar melhor de 3. E aí eu tava jogando, comecei a me achar, comecei a esquentar, né? E eu fiz, modéstia à parte, fiz uma jogada bem legal, driblei 2 oponentes ali e vi a cesta na minha frente. A hora que eu fui dar o pulo no jump, subindo. A hora que eu vi que o Daniel ligou, foi aconteceu alguma coisa, né? O Daniel me liga, aí o Daniel falou, Bruna, tá tudo bem, mas aí a gente já chamou o SAMU, eu falei, o Márcio infartou.